Sejam bem-vindos a mais um estudo da série Evangelização. Aqui é o Pastor Fábio. Estou feliz de ter você aqui mais uma vez comigo. E o tema de hoje é Evangelismo sem Show, parte 2. O nosso texto básico se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. O nosso estudo, essa série, ela é baseada no livro da editora Vida Nova, Evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. Quando nós definimos o que é evangelização, isso nos ajuda a executá-la de uma forma melhor. No estudo passado, vimos uma definição sobre evangelização. Vamos relembrá-la? Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Começamos então a estudar essa definição para entendermos se realmente a evangelização está acontecendo em nós. O mais importante quando definimos a evangelização deve ser se entendemos se estamos vivendo a evangelização de acordo com as Escrituras. Ao estudarmos a parte do ensino da evangelização, nós meditamos, refletimos com o objetivo de entender se realmente caminhamos lado a lado com as Escrituras quando pensamos sobre evangelização. Então hoje nós vamos continuar. Vamos pegar essa definição sobre evangelização. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. E vamos refletir e tirar 3 lições hoje. A primeira lição é que evangelização é o ensino do evangelho. Nós ensinamos o evangelho. Por isso, é importante ensinar bem o evangelho, porque há muita confusão a respeito dele no mundo. Aqui, cabe destacar 3 coisas importantes. Primeiramente, 2 erros em relação ao ensino do evangelho. O primeiro é o chamado evangelho escolhido. Podemos diminuir o evangelho quando consideramos que ele apenas nos salva, que se trata de uma espécie de seguro contra um incêndio, um perigo no futuro, sem entender que o evangelho tem implicações para a totalidade da vida. Temas como amor, reconciliação, perdão, fé, humildade, arrependimento e outros fazem parte também do Evangelho. Assim percebemos que o Evangelho se torna a porta para a salvação e como também é um padrão de vida. Um segundo erro ao ensinar o Evangelho é o chamado Evangelho infrado. Tornamos o Evangelho maior do que é quando afirmamos que o Evangelho é tudo. Vamos entender isso. Fazemos isso quando acreditamos que somos salvos apenas pela fé e pelas obras, ou pelas boas obras. Quanto mais faço caridade, mais eu alcanço a salvação, em outras palavras. Há muitos complementos que foram acrescidos ao Evangelho ao longo da história. O erro sempre são os mesmos. As pessoas acrescentam coisas ao Evangelho que podem ser até boas, religiosas, como viver moralmente, cuidar dos pobres, ou mesmo olhar para o batismo e a ceia como algo fundamental para obter a salvação. Todas essas coisas são importantes na vida cristã, mas, apesar de procederem do Evangelho, essas coisas que eu citei não são capazes de salvar. Mais um terceiro ponto aqui a destacar, e agora um ponto correto sobre o ensino do Evangelho, é o chamado Evangelho real. A mensagem do Evangelho responde a 4 grandes perguntas. Quem é Deus? Por que estamos nesse caos? O que Cristo fez? E como podemos voltar para Deus? Algo importante a ser observado é que quando a Bíblia usa a palavra Evangelho, tanto no Antigo como no Novo Testamento, usa sempre em relação à salvação. O Evangelho real apresenta ou vai apresentar o esboço da criação, da queda, redenção e consumação em seu ensino.
Em outras palavras, o Evangelho apresenta a mensagem que as pessoas devem saber para serem reconciliadas com Deus. Não podemos cometer esses dois erros em relação ao ensino do Evangelho. Jamais devemos torná-lo pequeno ou grande demais. Tanto um quanto o outro erro se deve a um pequeno detalhe: mau entendimento sobre as implicações do Evangelho. Temos que ensinar o Evangelho real, aquele capaz, aquele que é único, capaz de reconciliar o pecador com Deus. Uma segunda lição que nós meditamos em relação à definição do Evangelho que nós vimos hoje é que a evangelização tem um objetivo. Ao ensinarmos o Evangelho, temos um objetivo com isso. E a palavra objetivo talvez demonstra ser uma palavra, algo não com muita importância, e pode ser fácil desconsiderá-la ao analisarmos essa definição sobre evangelização que acabei de dar para vocês no início do estudo. Mas o objetivo pode ser o que faz os cristãos errar com mais frequência no evangelismo, em especial os cristãos mais maduros. Deixa eu destacar 3 coisas que devemos ter em mente para alcançar o objetivo com a evangelização. Primeiramente, devemos ter em mente, para alcançar o objetivo na evangelização, o destino das pessoas. O nosso objetivo vai se originar no entendimento de que todas as pessoas com quem conversamos, com quem apresentamos o Evangelho, terão 2 destinos: vida eterna ou punição eterna. Não podemos jamais esquecer disso quando estivermos ensinando o Evangelho, quando estivermos evangelizando. A segunda coisa que temos que ter em mente para alcançar o objetivo em nossa evangelização é o que as pessoas precisam. O objetivo também nos faz lembrar que as pessoas precisam de mais do que transferência de informações. Assim que estabelecemos as verdades do Evangelho, lembramos o que o objetivo da evangelização nos ajuda a sermos compassivos, compreensivos e amorosos, e não simplesmente frios e mecânicos no anúncio do Evangelho, ao que o apóstolo Pedro vai deixar muito bem claro lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Terceira coisa que devemos ter em mente para alcançar o objetivo na evangelização é o que estamos fazendo. Ter um objetivo nos ajuda a manter a perspectiva de que estamos fazendo. O objetivo nos guia em direção ao fim. Ajuda-nos a lembrar de que há muito em jogo. Ver pessoas serem transportadas das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade. Ter isso em mente nos ajudará a saber escolher quais lutas abraçar e quais devemos evitar. A terceira lição de hoje que tiramos é que ensinar o Evangelho tem o objetivo de persuadir. Na evangelização temos um alvo específico. A evangelização não serve a qualquer fim. Contamos com um objetivo, um alvo específico: persuadir pessoas ao arrependimento, com isso a convenção, a fim de que se tornem seguidoras genuínas de Cristo. Mas temos que entender que persuadir não é manipular. Paulo diz que procuramos convencer as pessoas para que sigam a Jesus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Considero útil a palavra persuadir porque essa palavra nos ajuda a guardar de erros. Persuadir sim, mas jamais manipularmos as pessoas. Lutarmos para ensinar o Evangelho com o fim que a pessoa seja persuadida de seus pecados e, com isso, arrependida, se volte a Cristo como o único, suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Porém, devemos entender, não somos e nunca seremos aqueles que produzirá o arrependimento nas pessoas. Não está em nós esse poder. Somente o Espírito Santo tem esse poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Entenda que a convenção é obra do Espírito Santo.
A conversão é um dos aspectos mais incompreendidos da fé cristã. Não somos capazes de produzir a conversão com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com a nossa estratégia, pois isso é um papel do Espírito Santo, como vemos em João capítulo 16, versículo 8. A conversão é uma exigência, mas depende da fé genuína que é outorgada pelo Espírito Santo. No entanto, o poder mais importante a ser compreendido a respeito da convenção, o ponto mais importante a ser compreendido a respeito da convenção é o que acontece depois dela. Convenção não é apenas uma sensação boa. Não se trata apenas de mudar de ideia. Não é simplesmente a virada de uma nova página. Essas coisas podem até ocorrer, mas elas acontecem por razões diversas que não a conversão. A verdadeira conversão é algo único. Ela surge do arrependimento, da fé, e seu fruto é uma vida transformada. A evangelização não bíblica que prioriza o show é um suicídio. Evangelização é um ensino do Evangelho, a mensagem de Deus que nos conduz à salvação. E tem o objetivo de persuadir, de levar a pessoa a se entristecer do seu pecado, confessar esse pecado a Deus e arrependida se voltar-se para Cristo. Por isso, temos que entender mais sobre a importância da evangelização bíblica, pois entendemos que esse tipo de evangelização é onde o Espírito Santo age no ser humano. Senhor, nos faz a não nos apegar ao show na evangelização, Senhor. Nos faz entender o evangelho bíblico para que a nossa evangelização seja uma evangelização bíblica capaz de levar o genuíno evangelho para aquele que escuta e ao escutá-lo, que o Espírito Santo produza arrependimento e que essa pessoa confesse os seus pecados, busque o perdão através de Cristo e entenda que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Até a próxima, até o próximo estudo e que Deus nos abençoe.